O programa a seguir é livre para todos os públicos. Câmara de Vereadores de Piracicaba, Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência e Grupo Libras Piracicaba e Região apresentam Parlamento Aberto Entrevista com o tema Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Convidados: Marco Castilho, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vice-presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi; Francisco Núncio Serignoni, pessoa com deficiência, sequela de poliomielite, presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo; Vander Viana Santos, pessoa com deficiência visual total, membro do Comite PCD, coordenador do Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência de Piracicaba. Mediadores: Eric Valim Vicente e Fábio Alvarez. Tarde para você que está ligado aqui na TV Câmara e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro, e começa agora ao vivo mais uma edição do programa Parlamento Aberto Entrevista, que hoje traz como tema o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, data instituída desde 1982 pelos movimentos sociais ligados à defesa da pessoa com deficiência instituída no calendário oficial por meio de lei desde 2005. O programa de hoje integra as ações da campanha Setembro Verde e Azul, promovida pela Câmara de Vereadores de Piracicaba em parceria com o CONDEF, o Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência, e também com a comunidade surda de Piracicaba e região. Nós estamos ao vivo para Piracicaba pelo canal 11.3 UHF da TV Aberta Digital, no canal 4 da NET, canal 9 da Vivo, e também pelo YouTube e Facebook da Câmara de Vereadores. E você pode, claro, interagir conosco através dos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube. Contamos, então, com a sua participação. E nós temos a honra de receber, nesta tarde, 3 ilustres convidados para debater os principais desafios e também as conquistas das pessoas com deficiência em nossa sociedade, nesta data alusiva a essa importante luta. Participam conosco desta conversa Marcos Castilho, que é agente público de controle social, presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e vice-presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Marcos, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Eric. Boa tarde, companheiros aí que dividem essa entrevista do Parlamento Aberto da TV Câmara. É um prazer imenso estar aqui com os senhores. Boa tarde a todos que nos acompanham também nessa transmissão. Eu sou branco, vou fazer uma descrição rápida aqui para nossos companheiros com deficiência visual. Sou branco, tenho cabelo castanho claro, estou no meu ambiente de trabalho, utilizo uma camisa de cor cinza escura, social de mangas dobradas, estou de óculos de grau que eventualmente eu tiro para ficar mais próximo aqui da imagem e falo aqui do meu ambiente de trabalho. Muito obrigado, Marcos. Também participa desse programa Parlamento Aberto Entrevista o nosso querido Francisco Núncio Serignoni, o Chico Pirata, que é presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, coautor dos livros Deficiência, uma questão política, de 2005, Comunicação, Ética e Cidadania, também de 2005, 30 anos de luta por direitos humanos, lançado em 2011, e que também atuou na coordenação e direção de diversas entidades ligadas à luta das pessoas com deficiência. Francisco, como sempre, é um prazer recebê-lo aqui no Parlamento Aberto. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Fábio. Olá, Marcão, tudo bem aí? Wander, tranquilo? É um prazer enorme estar aqui também com todos, né? Eu também sou branco, cabelos e barbas brancas, bem brancas, uso óculos, estou de camisa branca e o fundo da minha casa é branca, a parede é branca. À disposição de vocês aí.
Muito obrigado, Francisco. Também nos honra com a sua participação o Wander Viana Santos, que é coordenador do Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência de Piracicaba e membro do Conselho Fiscal da Associação Avistar, entidade que atende pessoas com deficiência visual, e também do Comitê Municipal de Integração da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho de Piracicaba. Wander, obrigado por participar conosco aqui nessa tarde. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eric, Fábio, Chico, Marco. É um prazer a gente estar participando aqui. Em nome do Condef, eu agradeço o convite. Eu também sou branco, tenho cabelos grisalhos, estou com uma camisa cinza listrada, com um fundo de parede branca. Muito obrigado, Wander. Então, aproveito também para fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Eric Valim Vicente, sou aqui o jornalista da Câmara. Estou usando uma camisa em tons azuis, atrás de mim uma parede branca. Tenho o cabelo penteado com um topete, e é isso, sou branco também. E vou fazer também a descrição do nosso amigo, o Fábio Alvarez. Fábio também é branco, está com uma camisa clara, ao fundo dele tem uma parede e uma mesa em tons claros, brancos também. Ele é branco e usa óculos de grau, aí feita a descrição. E também, claro, agradeço antes, sejam todos aqui muito bem-vindos, E agradeço enormemente a participação dos nossos queridos intérpretes aqui de Libras, o Tiago Laubenstein e o Maurício Gucci, que nos acompanham nesse programa e o tornam ainda mais democrático e acessível, tá? Então, saudando todos os convidados, eu passo agora a palavra aí para o Fábio Alvarez fazer já a primeira pergunta e a gente começar esse debate tão importante aqui em torno da luta da pessoa com deficiência. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos os nossos convidados e a todo mundo que nos acompanha aqui na TV Câmara e nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar então a primeira rodada aí de perguntas. A primeira pergunta que vai aos nossos 3 convidados. Acho que o Marco pode responder, depois o Chico e depois o Wander. Bom, basicamente hoje é dia 21 de setembro, nessa data, como o Eric já fez na sua introdução, dizendo que é uma data oficializada em nosso calendário desde 2005 como Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Gostaria que vocês falassem um pouco de como se deu esse movimento, essa construção aí da luta pelos direitos das pessoas com deficiência, para que hoje, então, nós pudéssemos ter uma data tão representativa como essa. Marco, gostaria que você começasse fazendo suas considerações. Ok, então, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Trago aqui o abraço de todos os conselheiros do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o órgão máximo de controle social sobre políticas públicas para pessoas com deficiência, e celebrando também esse importante dia, como já dito aqui, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, chamando, no entanto, a atenção que, embora tenha um simbolismo muito forte esse dia, e devamos ressaltar. Marcos, estamos tendo um pequeno problema técnico. Mas dia de luta é todo dia, atos de direitos. Desculpa cortá-lo, Marcos, mas nós estamos tendo um problema aqui. O seu áudio está cortando, tá? Eu não sei se é por problema da conexão da internet ou se é talvez aí questão de fone, não sei o que é, mas está cortando. Como você sugere, André, para... Você tá numa rede... Olha, a minha conexão aqui... Você está numa rede Wi-Fi compartilhada, como que é? Eu estou falando aqui no meu aparelho celular, onde eu tenho Wi-Fi, também tem a minha própria rede 4G, e ambas estão, pelo menos aparecem para mim aqui perfeitas. Tá. Agora o senhor falou, agora estou ouvindo mais bem tranquilo. Vocês. Tá, pode continuar. Desculpa, é que estava cortando, eu precisava alertar quanto a isso, mas pode continuar, por favor. Não, sem problema. É assim mesmo, Bom, então eu dizia da importância dessa data e que a gente possa elevá-lo a todos os dias, Que o dia 21 possa se estender para todos os outros dias do ano, nessa perspectiva de luta das pessoas com deficiência.
Esse movimento, para se ter um Dia Nacional de Luta, ele está lá atrás, como bem disse nosso companheiro aí, teve início em 1982, por iniciativa de uns companheiros, que vinham, líderes de diversos movimentos ligados à pessoa com deficiência e que entenderam que era importante termos um dia que pudesse ser significativo e que marcasse a luta das pessoas com deficiência. Então, desde então, iniciado com pequenas atividades, acabou ganhando proporções regionais, nacionais, e finalmente em 2005 a gente tem, por iniciativa desses próprios movimentos, de atores sociais envolvidos nesses diversos segmentos, ganhamos uma lei federal, então em 2005, instituindo o calendário oficial do governo brasileiro, dos eventos nacionais, como dia oficial, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Tem toda uma simbologia, já dito aqui pelo companheiro Eric na apresentação, a proximidade com o início da primavera, que é uma estação onde se apresenta a renovação da vida, a renovação da natureza, a renovação das flores, e é com essa expectativa que se associa, então, esse dia, que se possam renovar as lutas em prol do segmento da pessoa com deficiência, as lutas pelos direitos já conquistados e a renovação de novas lutas que virão por outros direitos a serem conquistados. Então, é uma data bastante simbólica que ganhou força e que hoje é celebrada aí em todo o Brasil, enfim, e a gente tem uma grande alegria de estar aqui e poder compartilhar desse dia. Francisco, gostaria de aproveitar e perguntar então para você como que foi essa articulação aqui em âmbito regional e âmbito estadual. Você que também tem uma série, é coautor de diversos livros que tratam dessa temática. Como que foi esse processo aqui no estado de... Opa, travou. Francisco, seu microfone está fechado, precisa abrir. Então, Fábio, aqui em São Paulo foi muito significativo. Primeiro que essa ideia foi de um paulista, que sugeriu, foi o Cândido Pinto Melo, e sugeriu num grande encontro que houve lá em Recife, das entidades de pessoas com deficiência, em 82, fruto já de algumas manifestações aqui no estado de São Paulo, do Ano Internacional, e a gente fez algumas manifestações públicas na cidade de São Paulo e algumas outras do interior, aqui no interior, em Piracicaba mesmo, nós tivemos na Câmara uma grande manifestação nesse ano de 81. Fruto desse ano de 81, chegando lá, foi proposto pelo Cândido que se designasse um dia para que todo mundo pudesse, no mesmo dia, sair às ruas ou fazer alguma manifestação mostrando a luta das pessoas com deficiência. Então, para nós em São Paulo, é uma trajetória que logo depois, em 84, começou o Conselho Estadual em São Paulo, instituído pelo saudoso Franco Montoro, e a partir da instituição do Conselho, foram reforçando essas manifestações anuais, até que, como o Marco falou, em 85 foi instituído por uma lei. Perfeito, Francisco. E também para o Wander, então, agora gostaria de ouvir aqui na questão municipal, como que foi esse processo aqui na cidade de Piracicaba? O Chico já adiantou um pouco, mas gostaria que você falasse também um pouquinho, Wander. Na verdade, como o Chico falou, o processo foi o mesmo, na verdade, eu confesso que não vivi nessa época, que na verdade eu estou deficiente há 12 anos, então o que eu acompanho é o que eu leio, na verdade, para trás disso, porque na verdade isso, como o Marco disse, é uma coisa de muito significado. E a gente tem que entender também que todo esse movimento, que vem lá desde 82, em Piracicaba, houveram esses movimentos menores, porque a cidade tem um movimento menor, a população menor, e aí, efetivamente, a gente conseguiu, foi instituído também através de lei municipal,
em 2013, 14, a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência, em virtude do dia 21. E a partir daí, o Conselho começou a se organizar, porque até então, né, os movimentos eram mais esparsos, mais separados, né, algumas entidades que faziam aqui e ali, alguns grupos, e aí a partir de 2014, o Conselho, por força da lei municipal, pega e agrupa tudo isso, né, e traz daí todas as entidades, os movimentos, as pessoas com deficiência, para fazer uma ação coletiva conjunta. Então, a partir daí, que, né, para nós até foi meio que um marco, que foi feita em 2014 a primeira semana, e isso trouxe uma visão bem grande, né, para o movimento. Na época, foi bem significativo para a cidade, teve bastante repercussão na mídia, tudo, e tanto que nós fizemos, né, como o Chico falou, de ir para a rua, a gente adotou todo dia 21, a gente sempre faz na semana do dia 21, e a gente adotou daí no dia 21, a gente faz uma caminhada, a gente convoca todas as entidades, as pessoas com deficiência, e a sociedade. A gente sempre fez uma caminhada que a gente sai do mercado municipal e vai até a praça, desce ao governador. Então é bem legal. Na primeira foi uma quantidade, e aí até o ano passado foi bastante gente. E aí o pessoal estava aderindo, então quer dizer, a gente faz essa caminhada justamente para marcar, né, esse dia, para mostrar que, né, a luta, infelizmente a gente tem um dia só para mostrar, mas a luta tem que ser diária, né? Essa luta pela inclusão e acessibilidade tem que ser diária. E hoje, atipicamente, nós estamos marcando o dia, né, com essa entrevista, e a gente espera aí que também dê uma repercussão e um resultado esperado. Wander, muito obrigado pelas suas palavras. Lembrando que esse programa Parlamento Aberto em Entrevista, ele está dentro de um contexto da campanha Setembro Verde e Azul, né, que engloba também aí o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, né? E nós estamos realizando lives durante 2 semanas voltadas a temas ligados a essa causa. Então, também é o esforço da Câmara aí, que já implantou o projeto, né, o Câmara Inclusiva também nesse ano, justamente para manter essa discussão sempre na agenda política, na agenda pública. E eu queria também fazer assim como o meu amigo, companheiro Fábio Alvarez fez uma pergunta para os 3, eu também gostaria de fazer uma que englobasse os 3, mas aqui, claro, cada um em sua esfera de atuação. Eu queria que vocês explicassem um pouco como funciona os conselhos, tanto o Conselho Federal, Estadual e Municipal, e dentro dessa explicação, o quanto ele é importante para unificar a luta da pessoa com deficiência. Então, eu gostaria de começar com o Marcos Castilho, por favor, falando como que funciona aí o Conselho Federal, né? E quanto ele trabalha nessa unificação. Ok. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esse ano de 2020, completou 21 anos de criado e de atuação no Brasil. O Conselho Nacional está na estrutura do Ministério, hoje, né, na estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mais especificamente na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um conselho composto por 38 membros de forma paritária, somos 19 representantes da sociedade civil e 19 representantes governamentais, dos quais 2 são representações oriundas dos conselhos estaduais e municipais. A principal função do Conselho Nacional é auxiliar ao governo federal na proposição de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência, criação de legislações, mas também de monitoramento, vigilância e fiscalização dessas políticas públicas que são afins às pessoas com deficiência. Muitas pessoas acham que, pelo fato de ser um conselho da pessoa com deficiência, a sua atuação ela é fechada ou exclusiva na pasta da pessoa com deficiência. Na verdade, não. Tanto que as representações governamentais, elas são das mais diversas áreas. Então, nós temos lá a representação do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Cultura, Transporte, enfim, políticas que são destinadas às pessoas com deficiência.
uma vez que, diferentemente de outros segmentos, o segmento da pessoa com deficiência ela está num processo de direito difuso, coletivo, ou seja, desde que a criança nasce com deficiência ou a pessoa adquire uma deficiência, como fez o relato aí o colega Wander, que se tornou deficiente há 12 anos, ela passa a integrar, a ser detentora de direitos em diversas políticas públicas setoriais às quais elas se destinam. Então, o Conselho tem muito esse papel de monitorar essas políticas, de dialogar, de fazer a articulação com esses órgãos governamentais, sobretudo os órgãos federais. E, naturalmente, num processo de articulação nessa estrutura de controle social, para que o controle se efetive de forma mais articulada, mantenha aí um diálogo muito permanente com os conselhos estaduais e naturalmente, com os conselhos municipais. Então, esse é um pouco um apanhado geral do papel do CONAD. Perfeito, Marco. Muito obrigado pela sua explicação. Francisco, no caso, enquanto aí membro do Conselho Estadual, né, quando, que nem o Marco explicou, você tem essa deliberação que sai ali do Conselho Nacional, né? Como que o Conselho Estadual, né, atua em torno dessas discussões que se dão no âmbito nacional? Então, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual não difere muito da forma de trabalhar do Conselho Nacional, né? Ele difere em algumas coisas que eu gostaria de pontuar. O nosso Conselho não é tripartite, né? São 30 membros, 10 membros representantes do governo estadual, né? Das secretarias do governo estadual, 10 membros representantes das entidades de pessoas com deficiência, que são aquelas entidades organizadas e geridas pelas próprias pessoas com deficiência, e 10 membros das entidades para pessoas com deficiência, que são aquelas entidades que prestam serviço às pessoas com deficiência. Então, na verdade, não é paritário o nosso conselho, 2/3 da sociedade civil e 1/3 do governo. A forma de trabalhar é mais ou menos a mesma. Nós damos assessoria ao governo estadual no sentido de propor políticas públicas, acompanhar as políticas públicas, monitorar a aplicação dessas políticas públicas, né, a nível do estado de São Paulo, respeitando sempre as orientações do nível nacional. As leis normalmente são primeiro definidas a nível nacional, depois essas leis temos que adaptá-las a nível estadual. Então, as orientações também do Conselho Nacional nós procuramos seguir, assim como nós também orientamos os conselhos municipais e até incentivamos os municípios a criarem conselhos municipais, onde não existe, já que no estado de São Paulo nós temos cerca de 200 municípios com conselho e nós temos 645 municípios no estado. As articulações são as mesmas, procura-se o diálogo, resolver primeiro as coisas pelo diálogo, e quando não for possível, daí a gente aciona Ministério Público, aciona a Justiça, o que for necessário para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Francisco, só antes de passar para o Wander, eu gostaria só de um comentário, entender uma questão. É claro que quando a gente fala em discutir as pautas nacionais, né, existe uma conjuntura que é diferente da conjuntura do Estado, né? Como que vocês acertam essas questões de realidades? O que se discute no Conselho Nacional é necessariamente a mesma pauta que se faz no Conselho Estadual, ou existe uma autonomia de definição dessas pautas? Não. Nesse sentido, existe autonomia total. Cada conselho tem a sua autonomia. As nossas pautas nem sempre coincidem com as pautas do Nacional. Às vezes, o Nacional está discutindo uma proposta de lei, por exemplo, como agora, a implantação
avaliação biopsicossocial da deficiência, né? A nível nacional estava discutindo, já no processo de decisão, de tomar uma decisão para que seja implementada no Brasil, e nós estávamos discutindo a nível de São Paulo como é que a gente tem que entender esse procedimento para depois, um dia, a hora que tiver definido a nível nacional, nós podemos definir aqui a nível estadual como é que nós vamos proceder e depois a nível municipal, né? Porque vai caber o executivo fazer essa avaliação da deficiência baseada no biopsicossocial. Então, às vezes, as pautas a gente acompanha porque sabe que mesmo não estando no mesmo momento, na mesma discussão, uma hora aquela discussão que estava a nível de Brasília vai chegar a nível de Estado e vai passar para os municípios. Perfeito, Francisco, obrigado. E só para avisar o pessoal que está nos acompanhando... Desculpa, Marco, já passo para você, mas só para avisar o pessoal que está nos acompanhando que dá para interagir ali pelo Facebook da Câmara e também pelo nosso YouTube. Você que está com perguntas aí, com comentários, fique à vontade, é só mandar ali nessas redes sociais. Marco, por favor, pode falar. Não, desculpe, só complementando, também acho importante, Eric, dizer que as pessoas precisam compreender os papéis dos entes federados, né? Municípios têm um papel, estados têm outro, o governo federal tem outro. Então, por isso que nem sempre as pautas, elas são discutidas simultaneamente ou são semelhantes, porque cada ente desses tem um papel diferente. Ao governo federal, via de regra, cumpre formular as políticas e cofinanciá-las para que os estados e os municípios, de certa forma, executem, e sobretudo os municípios, né, que o colega vai falar daqui a pouco, a quem cabe, de fato, executar na ponta. Então, são papéis distintos em defesa de uma única política, que é a política de direitos da pessoa com deficiência. Perfeito, Marco. Boa colocação, acho importante esse esclarecimento. E agora, se eu passo para o Wander, comentar, então, como que funciona o Conselho Municipal, né? Como que ele capta essas demandas que vêm aí tanto do estadual quanto do nacional, e também como dentro, né, dessas demandas se trabalham aí conjunturas que são locais, no caso do município de Piracicaba. O Conselho Municipal... basicamente, certa estrutura é o mesmo, né? Na forma ele só é diferente na forma, ele é paritário, né? Então são 20 membros, 10 da sociedade civil e 10 do governo, né? E os seus suplentes. E na sociedade civil, a diferença é que nós não temos, na verdade, como é o federal e o estadual, nós não temos essa especificidade de uma cadeira para cada coisa. Então, assim, podem participar da sociedade civil movimentos de pessoas com deficiência, entidades de pessoas com deficiência e pessoas com deficiência. Então, esses podem ser os representantes da sociedade civil, não tendo necessariamente cadeira específica para cada tipo, né? Como é no estado, 10 para cada, ou como se divide um pouco também no federal, nacional. E quanto à forma de execução, é a mesma coisa, né? O Conselho, ele também é consultivo, ele também é deliberativo e ele é fiscalizador, né? Nós, enquanto município, temos um papel muito mais forte nessa área de monitoramento e fiscalização, porque a gente fica muito em cima da fiscalização dessas políticas públicas, porque acaba que, às vezes, né, o município... justamente nessa ordem, nesse efeito cascata, né, como o Marco falou, então o nacional, que nem vamos supor, tá, que nem o Chico falou, está lá avaliando o modo de como vai ser essa avaliação da pessoa com deficiência. Quando isso se fecha, né, se fecha no nacional, mas vem, né, como uma lei, e quem tem que executar realmente é o município, né?
O Estado também, na verdade, por mais que ele dê ferramentas, ele, na verdade, às vezes não executa diretamente, passa para os municípios, porque é onde vai ser executado essa ação. E o município tem que ter todas essas ferramentas, vai ter que ter local, vai ter que fazer, disponibilizar profissionais para isso, vai ter que fazer toda uma estrutura, e que é aí que o Conselho entra muito fortemente nessa fiscalização. A gente, ultimamente, tem trabalhado muito em cima disso, porque a gente evoluiu de uns anos para cá, o Conselho não é tão velho assim, o Conselho tem 14 anos, e aí a gente veio evoluindo dentro dessa construção dentro do Conselho para atuar nisso. Então, a gente hoje conseguiu espaço, essa parceria com o governo municipal, a gente tem um pouco mais de espaço e a gente consegue. Como o Chico falou, a gente também prefere sempre trabalhar em parceria, no primeiro momento. Então, a gente chama, a gente pede para ver o projeto, a gente quer saber como vai ser executado, a gente quer saber se está dando certo, o que está acontecendo. Então, a gente pede explicação, não tendo, obviamente, que a gente parte aí, para um debate um pouco mais forte. Mas, basicamente, o funcionamento do Conselho acaba sendo igual, mas na ponta ele é um pouco mais, tem que atuar um pouco mais fortemente nessa fiscalização, porque senão as coisas não acontecem, E como o Chico falou, você tem município que nem tem hoje ainda conselho. E aí, como ficam essas políticas públicas, E aí, às vezes, uma coisa muito simples, desde uma carteirinha de ônibus que não está funcionando essa entrega dessa carteirinha. Então, quer dizer, se o conselho não ficar em cima, a gente não consegue com que isso funcione. O nosso papel mais forte, apesar de ser um conselho, inclusive deliberativo, dentro de suas competências, é na fiscalização. Muito obrigado, Wander. Obrigado também, Francisco, Marco, pelos esclarecimentos. Agora eu gostaria de saber aí do Fábio, como estão aí as nossas mídias sociais, aí, o YouTube, o Facebook, onde você pode comentar, trazer questionamentos, Como que está aí, Fábio? Isso aí, Eric. O pessoal participando bastante aqui nas redes sociais, no Facebook e YouTube da Câmara de Vereadores. Marcando presença aqui no Facebook, dando boa tarde, o Rodrigo Correia, o Davi Marques, a Débora Razi e a Ângela Barbieri, a Bia Tureta também do Grupo Libras, Piracicaba e região, agradecendo muito a parceria aí na construção deste Setembro Verde e Azul aqui com a Câmara, com o CONDEF, a Elisângela da Silva Oliveira também, parabenizando os organizadores aqui do Setembro Verde e Azul, da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o CONDEF, o Grupo Libras, o Davi Marques também, o Marcelo Covolan também dando total apoio às pessoas com deficiência, e a Letícia Françoso, ela que será convidada do programa Câmara Convida do próximo dia 25, sexta-feira, também tá dizendo aqui, nesta live só tem feras. Então o pessoal participando aí, interagindo bastante com a gente. O Eric, também agora eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para os nossos convidados também. Gostaria de saber, lógico, dentro de cada esfera aí dos entes federativos, existe uma estimativa de quantas pessoas com deficiência existem no Brasil, no estado de São Paulo e na cidade de Piracicaba? Vou começar pelo Marco, aí dando esse panorama nacional. Marco. O microfone está fechado, Marco. Então, a gente vinha trabalhando até 2018 com o censo do IBGE de 2010, que revelava 23,9% da população com pelo menos um tipo de deficiência. Isso significava dizer que o Brasil tinha ali algo em torno de 45 milhões de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência. No entanto, em 2018, por conta do Grupo de Washington, que é o grupo ligado à ONU, e que faz todo esse monitoramento e visão dos censos demográficos, e o próprio IBGE acabou acompanhando esse Grupo de Washington, a gente pode dizer então que homologou, a gente hoje tem uma estimativa de aproximadamente 7% da população, depois de todas essas revisões, com algum tipo de deficiência. Naturalmente que eu entendo que somente o próximo censo, que deveria ocorrer, inclusive, nesse ano de 2020, que foi postergado em razão da pandemia,
mas somente esse novo censo é que trará, de fato, essa fotografia com as novas ferramentas que o próprio censo está trazendo. Os formulários passaram por uma revisão. A gente compreende que o censo de 2010 ele foi, eu diria que um pouco fragmentado, mas, por outro lado, frágil em sua pesquisa, porque acabou mascarando certas deficiências. Por exemplo, a deficiência visual, justamente porque a acurácia, ou seja, a qualidade da pesquisa, ela não foi tão fidedigna. Eu estou citando aqui um exemplo que talvez tenha sido mais gritante. E o IBGE, então, corrigiu nos seus formulários, na sua forma de coleta, para o próximo censo. Então, a gente acredita que esse novo censo é que vai, de fato, trazer para a gente essa nova concepção de deficiência. Mas, como a gente precisa acompanhar os dados oficiais, então o IBGE hoje trabalha com aproximadamente 6,9, não sei precisar exatamente, mas algo em torno de 7% da população possui aí algum tipo de deficiência, o que reduz, então, aquele quadro de 43 milhões para algo aproximado ali de 11, 12 milhões de pessoas. Quando eu fui fazer lá a pesquisa para saber a população de Piracicaba, eu encontrei 300 mil habitantes, né, no município. Vocês que são daí e podem me corrigir. Mas os dados que eu encontrei foi esse número. Então, a gente está falando aí de aproximadamente 21 mil pessoas com deficiência no município de Piracicaba. E aí é para essas pessoas que a gente tem que se preocupar em implementar políticas de direitos para o segmento. Perfeito, Marco. Marco, já que você citou aí Piracicaba, antes de ir para o Francisco, vou então perguntar para o Wander. Wander, esses números aí, eles estão batendo o censo oficial aqui da cidade? Dá mais ou menos esse número que o Marco trouxe para nós? Então, a gente tem isso mais ou menos também como estimativa, que a gente também ainda não conseguiu, infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer esse mapeamento e essa contagem do jeito que a gente gostaria. O Conselho vem trabalhando há anos, tentando fazer algum tipo de instrumento, algum tipo de censo, uma carteirinha, seja o que for, a gente ainda não conseguiu. A gente também trabalhou muito tempo com os dados do último censo, né? Que foi exatamente como o Marco comentou, né? Em Piracicaba, dos dados do último censo, 75 mil pessoas com deficiência em Piracicaba. E a gente sabe que isso não era uma realidade, que é muita gente, até porque em 2010 a gente tinha muito menos. Hoje, né, corrigindo aí um pouco o Marco, nós temos 400 mil habitantes, e aí, quer dizer, a gente sabe que hoje a gente estima realmente que gire mais ou menos em torno disso, em torno de umas 20 mil pessoas. A gente não tem como precisar, né? A gente ainda vai conseguir fazer esse mapeamento, a gente espera que consiga, aí no máximo até o ano que vem, junto até com o IBGE aí, até porque o que o Marco falou, foi muito gritante dentro das perguntas, né? Então, que nem eu mesmo, deficiência visual, entrou quem tinha miopia, entrou tudo, então não tinha como a gente ter essa precisão. Mas a gente estima que é mais ou menos isso que o Marco comentou. Francisco, aqui no estado de São Paulo, esse percentual de quase 7% da população com algum tipo de deficiência, ela também é esse número aqui do estado de São Paulo? Então, Fábio, você sabe que os órgãos públicos trabalham com os dados oficiais para formular as políticas públicas, né? E nós temos que acompanhar essa evolução desses dados, né? No censo de 2010, a população de pessoas com deficiência aqui no estado de São Paulo era estimada por volta de 22%, que dava mais ou menos 9 milhões de pessoas, né? Com essa revisão feita pela proposta de Washington, pelo IBGE aqui no Brasil, hoje dá por volta de 6,3% da população, que gira em torno de 3 milhões de pessoas, né? O que coincide esses 3 milhões de pessoas com o grau de deficiência mais severa do antigo censo de 2010, entende? É mais ou menos esses 3 milhões
são aquelas deficiências mais severas do censo de 2010. Mas é mesmo sentido, nós temos que trabalhar com os dados oficiais, e os dados oficiais são esses. Perfeito, Francisco. Muito obrigado. Aproveitando aqui também, só para dizer, registrar que o Eduardo Azimi também está acompanhando a nossa live aí, pela luta, esse dia de luta das pessoas com deficiência, está dando parabéns a todos aí que estão participando. Eric. Valeu, Fábio, bacana essa participação. Lembrando que o programa Parlamento Aberto Entrevista faz parte da campanha Setembro Verde e Azul, que foi instituída na Câmara de Vereadores de Piracicaba pelo Decreto Legislativo 19 de 2020. E eu só queria pontuar dentro dessa pergunta que o Fábio fez, que eu acho muito importante, falando de estimativas. Eu queria saber, com o Marco principalmente, se essa estimativa ela também leva em consideração o envelhecimento da população, né? A gente tem dados aí de que a previsão, né, a projeção que se faz para o Brasil é que dentro dos próximos aí 40 anos é possível que a população idosa seja mais numerosa que a população mais jovem, né? Hoje já temos mais de 30 milhões de idosos no Brasil. E queria saber se essa projeção ela engloba esse envelhecimento. Lembrando que, claro, que com o envelhecimento você cria novas demandas aí em torno de acessibilidade, né? Então, quando a gente fala dos dados estimados, seja pelo grupo de Washington ou pelo próprio censo do IBGE, a gente está falando de pessoas com deficiência com todas as idades, né? Então, não se tem nós sabemos pelo censo, você puxar os detalhes das classificações por faixa etária, etnia, etc., você vai saber esse quantitativo. Mas quando a gente fala da estimativa de percentual desses 6 ponto alguma coisa, 7% pelo grupo de Washington, se engloba a população de forma geral com deficiência em todas as idades, ao longo da vida. Então, eu neste momento não tenho como te responder se essa estimativa fez essa depuração com separação por cronologia, idade, enfim, confesso que não fiz esse levantamento. O que a gente tem são os dados gerais. Agora, você traz uma questão que é importante, né? E que a gente tem, sim, se preocupado e, na medida do possível, discutido um pouco, que é o envelhecimento de toda a população. Mas vamos falar aqui da população brasileira e a pessoa com deficiência está dentro do processo também. Se a gente olhar para 2, 3 décadas atrás, a sobrevida da pessoa com deficiência, não pela deficiência em si, mas pela falta de condições, seja de atendimento, seja desde a origem, inclusive, da estimulação precoce, com recursos mais escassos, a sobrevida de uma pessoa com deficiência ela era bem menor do que é hoje. Então, hoje, você tem aí uma pessoa com deficiência sobrevivendo, enfim, alcançando a melhor idade, a velhice, cada vez mais em razão de todos os avanços, isso é inegável, né? Seja na medicina, seja nos tratamentos, e também nas próprias descobertas, porque muitas pessoas com deficiência, por exemplo, síndrome de Down, isso não é tabu. Se você olhar, repito, aí há 3 décadas atrás, morria muito cedo, mas não era por causa da síndrome, e sim por conta das complicações, das comorbidades, sobretudo doenças respiratórias, doenças cardíacas, o que ao se descobrir começou a se tratar, e hoje você tem a pessoa com síndrome de Down vivendo aí 50, 70, 80 anos, porque conseguiu superar aqueles problemas que lá atrás não conseguia. Então, essa acaba sendo também uma outra preocupação nossa, e que daria mais uma entrevista, de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência da melhor idade. As famílias, por exemplo, que se vão e a pessoa com deficiência idosa fica. Então, quem se responsabiliza por essa pessoa? Aquela velha pergunta que muitas mães fazem, né? O que vai ser do meu filho quando eu morrer? Então, se a pessoa com deficiência está tendo uma sobrevida maior, precisamos nós, atores sociais, gestores públicos, nos preocupar com essa pessoa que alcança essa melhor idade.
Muito obrigado, Marco. É importante você ter citado isso daí sobre, por exemplo, a questão do síndrome de Down, da pessoa com síndrome de Down, porque havia também a própria ideia de tratamento em torno, tratamento aqui bem entre aspas, em torno da pessoa com síndrome de Down, inclusive entra aí em outras esferas de discussões, como na própria luta antimanicomial também, que está dentro dessa pauta. Eu acho que é importante a gente trazer todos isso para mostrar como que esse dia, esse 21 de setembro, ele se refere a muitas outras pautas dentro da nossa sociedade. Por isso que é importante, por isso que eu fiz esse adendo. E agora eu gostaria de aproveitar novamente, continuando aqui, pedir uma avaliação dos três, no que tange a legislação atualmente, seja no âmbito federal, estadual, municipal. Quais são os principais avanços que vocês avaliam nesse campo e como está sendo mais importante, Eu tenho certeza que o Ander vai ter muito aplicação nessa resposta, porque que é a aplicação dessas regras, a fiscalização dessas regras, como o Ander falou no início, que acaba ficando aí para o Conselho Municipal. Então, queria fazer essa pergunta, Quais são os avanços, os principais avanços, E como que está essa fiscalização? E aí eu vou pedir licença para mudar um pouco a ordem e pedir que o Ander comece a falar sobre isso. Na verdade, bom, eu tenho uma visão da legislação como a gente já ouve falar, Depois eu acho que o Marcos tem bastante propriedade também para falar sobre isso. Eu vejo que a legislação brasileira da pessoa com deficiência é uma legislação muito boa, A Lei Brasileira de Inclusão veio consolidar várias leis e trouxe um avanço significativo, para a demanda das pessoas com deficiência, para os direitos e deveres das pessoas com deficiência. Porém, eu sou um pouco crítico ainda quanto a isso, Já falei, inclusive, em outras vezes, como a gente é fiscalizador, como você mesmo falou, tem muitas coisas que, infelizmente, só estão no papel, Tem muitas leis que são feitas que são muito boas, mas elas acabam ficando no papel. Tanto por conta que elas não têm a aplicabilidade que deveriam ter, como por falta de regulamentação, muitas vezes, Às vezes a lei sai e aí o Poder Legislativo coloca lá, depende da regulamentação. E essa regulamentação tem lei que às vezes demora anos e anos para sair. Então, quer dizer, a lei se torna ineficaz, Ela acaba não se tornando uma coisa de aplicação imediata, então é aquela história de fazer a lei por fazer. E aí, a gente dentro, lógico, do nosso contexto, municipal, então a gente tem buscado fazer com que, pelo menos as leis municipais, a gente faça essa aplicação. A gente teve alguns avanços em leis municipais que, como a gente colocou, e o Chico colocou também, o município tem autonomia, para fazer algumas leis, e aí ela vem em efeito cascata, sai uma lei lá em cima, que muitas vezes não se regulamenta ou por algum motivo e tal, e dentro do contexto e da constitucionalidade, óbvio, o município tem o poder de fazer. Então, às vezes, o município faz e a gente tem acompanhado muito isso. Dentro das leis que não são da nossa competência, lógico, de fiscalizar, a gente não consegue ter uma aplicação, uma fiscalização mais direta, a gente faz reivindicações, A gente, quando percebe alguma situação que não está se cumprindo da maneira adequada a lei, a gente faz os nossos ofícios ao Conselho do Estado e, se preciso, ao Conselho Nacional. A gente acompanha muito as notas de repúdio dos conselhos estadual e nacional. A gente procura sempre estar assinando, estar compartilhando e estar se unindo para poder justamente unir forças para que as leis que efetivamente estão, por algum motivo, não sendo cumpridas ou muitas vezes sendo até desconsideradas, havendo um retrocesso, um ganho, às vezes, uma luta que foi. Então, a gente tem acompanhado bastante aí todos os movimentos nacional e estadual e nos juntando, dando, para que as vozes sejam mais fortes. E a gente tem conseguido muito isso. Acho que o Chico e o Marco vão poder falar. O movimento tem conseguido atuar fortemente em cima muitas vezes, de alguns desmandos, mas
é isso que significa, né, a data de hoje. Essa luta a gente vai sempre estar em cima disso. Perfeito, Wander. Exatamente. Tem que fazer essa luta reverberar, né? Por isso que nós estamos aqui também, contribuindo para trazer essa pauta e a conscientização das pessoas para exigir os direitos, também dos gestores para aplicar, né, os deveres do Estado, é bem por aí mesmo. E falando em fiscalização, em principais avanços, o Francisco ele pode falar bem pela atuação dele bastante efetiva aí na fiscalização das leis. Francisco, o que você conta para a gente em termos aí dessa aplicação das regras e também quais os avanços aí que você considera que a luta da pessoa com deficiência tem conseguido nesses últimos anos? Então, nessa questão de legislação, São Paulo acompanha rapidamente as decisões e das leis que são aprovadas a nível nacional. Por mais ou menos 5, 6 mandatos na Assembleia Legislativa, nós tínhamos lá a nossa secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deputada Célia Leão, e ela era muito rápida no gatilho, como a gente costuma dizer. Uma lei era aprovada, regulamentada a nível nacional, ela já articulava para que essa lei fosse adaptada na jurisprudência estadual e já se transformava numa lei estadual para poder dar continuidade e facilitar o seu cumprimento, né? Mas eu quero chamar a atenção daquilo que o Wander chamou a atenção agora. Nós estamos vivendo um momento de ataque a essas leis que garantem os direitos da pessoa com deficiência. A cada momento nós temos que sair correndo defendendo, ora a lei de cotas, ora a LBI, ora a avaliação biopsicossocial, ora qualquer outro detalhe, até desconto de IPI, de ICMS para compra de carro para as pessoas com deficiência também estão sendo questionadas a todo instante. Então, o BPC, né, o benefício de prestação continuada, que tem ajudado muito as pessoas com deficiência, estão sempre sendo questionados e toda vez que é questionado nós temos que correr para a gente poder ver se segura ou não. Tem algumas leis que já estão implantadas a nível nacional que nós não conseguimos ainda a nível estadual. Uma delas é a gratuidade no transporte rodoviário, né, para as pessoas com deficiência. Já existe a gratuidade a nível nacional para o transporte interestadual e nós não conseguimos a gratuidade para o transporte intermunicipal, né? Há a gratuidade no transporte municipal, no transporte coletivo local, em muitos municípios, mas no estado ainda não tem, e é uma luta que as pessoas com deficiência nos cobram, e nós estamos cobrando a Assembleia Legislativa para... É uma proposta de lei, um projeto de lei que está parado lá já faz mais de 5 anos. Mas a questão legal no Brasil é muito boa, a legislação que garante os direitos da pessoa com deficiência. Falta ser cumprida. Perfeito, Francisco. Muito obrigado pelas suas explicações, os exemplos que você trouxe aqui. E aí eu gostaria de passar a bola para o Marco Castilho para ele falar dessa questão, tanto dos avanços, né, em termos de legislação, que pelo que eu estou entendendo, tanto da fala do Wander quanto do Francisco, em termos de legislação, o Brasil tem muitos avanços, né? Mas aí nesse desafio de aplicar essas regras, né, sobretudo no âmbito federal, e com um detalhe no âmbito federal que eu gostaria que você comentasse, Marco, que são as diferenças regionais, né? O Brasil é um país continental, né? Tem diferenças regionais muito acentuadas, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista cultural também. Gostaria que você comentasse a aplicação das regras sobre esse contexto. Picotou um pouquinho aí a pergunta no final, mas acho que eu compreendi. Você pediu que abordasse também a questão da legislação, né? Cumprimento
existência e cumprimento, é isso. Isso, e também fazer uma análise do ponto de vista das desigualdades, das diferenças regionais que tem no Brasil, né? Por ser um país continental, né? De dimensão continental, né? Como que o Conselho observa, né? Essas diferenças, né? Tanto do ponto de vista econômico, tanto também do ponto de vista cultural, né? Nós temos aí diversas questões que se tornam desafios também, né? Ok. Bom, com relação à legislação, tanto o Francisco quanto o Eric disseram bem, né? Nós temos um conjunto de legislações, antes mesmo da LDI, já sendo considerado um dos mais avançados do mundo, né? O Brasil é bom em fazer legislação, a verdade é essa. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela, na verdade, transferiu para a lei federal aquilo que está preconizado na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um tratado internacional da ONU, e que o Brasil é signatário, tendo sido o único país que assinaram essa convenção a transformá-la, através de um decreto legislativo, dando-lhe o mesmo status de Constituição Federal. Portanto, temos uma legislação bastante amparada, tanto no que traz a Convenção, quer dizer, a própria Convenção da ONU, e a Lei Brasileira de Inclusão incorporou a Convenção. Então, poderíamos dizer que temos o suprassumo na legislação. E o problema é o velho problema, né, que já foi citado aqui também pelos dois colegas. O papel, ele recebe bem, aceita bem aquilo que se escreve, mas quando você vai para a ponta fazer a execução, materializar essa legislação em ações concretas para a população, aí existe uma distância gigantesca e que talvez seja esse, talvez não, esse é o nosso grande desafio. A Lei Brasileira de Inclusão, ela não foi regulamentada em sua totalidade, infelizmente. A gente tem lutado aí para que, inclusive, os prazos que já muitos vencidos e outros a vencer, no que se refere à regulamentação, sua regulamentação não ocorreram. Neste momento, nossa maior luta é pela regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que é o que vai trazer a avaliação social da deficiência, né, o modelo biopsicossocial da avaliação, que foi uma conquista do segmento, está assegurada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, está assegurada na regulamentação, na Lei Brasileira de Inclusão, que é o artigo 2º, aguardando a regulamentação. E estamos trabalhando firme nesse processo. O próprio Conselho Nacional já aprovou o instrumento dessa avaliação este ano, no mês de março. Portanto, cabe ao governo brasileiro cumprir aquilo que está na Convenção e também aquilo que está preconizado na Lei Brasileira de Inclusão. A execução dessas políticas públicas que é o grande problema, né? Muitas das vezes, o próprio governo federal não cumpre, os governos estaduais também não, e aí os municípios embarcam, porque se o governo federal não cumpre e não faz, o governo estadual não cumpre e não faz, por que o município vai fazer? Então, esse é um grande desafio para todos nós, mas nem tudo são mazelas, nem tudo é ruim. A gente teve... eu pego sempre, né, essas 3 décadas, porque eu parto da Constituição Federal de 88 para cá, então é inegável que, sobretudo pelas lutas dos movimentos sociais, dos movimentos para pessoas com deficiência, a gente teve, sim, alguns avanços, algumas conquistas aqui citadas, a própria lei de cotas da empregabilidade, por mais ameaçada que esteja, a gente vai lá, reage e faz com que ela permaneça, o acesso a alguns serviços, ações afirmativas, outras que antes não existiam, benefício de prestação continuada, que é a transferência de renda, um direito também ameaçado, né? O Francisco sabe disso, o Wander sabe disso, e a gente vem lutando para impedir que haja retrocesso nessa conquista. São conquistas que não foram dadas de presente por ninguém e, de fato, fruto de muita luta da sociedade, sobretudo do segmento das pessoas com deficiência. A questão das desigualdades, ela
No campo da pessoa com deficiência, ela não é diferente de outros segmentos sociais, infelizmente. Como você bem colocou, nós vivemos num país de dimensões continentais, então os direitos que muitas das vezes eu consigo que ele se materialize, por exemplo, no sul, no sudeste, eu não consigo que ele seja assegurado no norte do Brasil, no sudeste do Brasil, que é onde vive a população mais vulnerável. E diga-se de passagem, o Nordeste é a região que tem a maior concentração de pessoas com deficiência do Brasil. Então, essas desigualdades, elas acabam acontecendo, infelizmente, e cabe a nós lutarmos para que elas sejam reduzidas cada vez mais. Infelizmente, os governos acabam vendo nas populações mais vulneráveis maior possibilidade de controle, o chamado voto do cabresto. Isso é independente de ideologia partidária. A gente que atua no campo do controle social não tem que ver cor partidária, não tem que ver ideologia partidária. A gente tem que ver que ali tem uma população necessitando do atendimento, necessitando de ações. E, infelizmente, todos os governos, eu não lembro de nenhum governo que não tenha se aproveitado da vulnerabilidade das pessoas para poder construir as suas plataformas. E, via de regra, muitas das vezes oferecendo programas de governo e não programas de Estado. Porque o que a gente precisa de política pública de Estado, aquela que tenha começo e que permaneça, e não que tenha começo, meio e fim, porque o determinado governo de cor tal acabou e levou junto com ele aquele programa. Então, esse é o grande desafio que todos nós temos na sociedade, e para reduzir essa desigualdade que você traz, é muita luta. Perfeito, Marco. Muito obrigado pelas suas explicações. Agora, falando, acho que dá para resumir o que vocês três falaram, como que é importante essa mobilização da sociedade, né, junto com os conselhos de cada um aí de cada âmbito, né, seja municipal, estadual e federal, né? E aí, aproveitando que nós estamos aqui em Piracicaba num momento muito importante aí de mobilização da luta da pessoa com deficiência, né? O Fábio, eu chamo ele aí para fazer, inclusive, uma pergunta que vem das nossas mídias sociais aí, justamente englobando um pouco dessas questões aí no âmbito da pessoa, né, do surdo, né, da comunidade surda. Pode falar, Fábio. Exatamente, Eric. A Fernanda Micossi, aqui da TV, nossa colega, está nos ajudando aqui, monitorando as redes sociais. Chegou uma pergunta do Davi Marques. O Davi é surdo e ele quer saber como faz para conseguir intérpretes de Libras nos diferentes espaços da sociedade, né? Seja na saúde, na educação, no trabalho. Começar acho que pelo Ander, então, que poderia falar assim, o que ele deve fazer para pedir, então, esses intérpretes nesses espaços aqui no município de Piracicaba. A gente tem que se unir ao conselho para a gente conquistar isso mesmo. A gente tem tentado, né, no conselho, porque, inclusive, nós tivemos uma grata surpresa esse ano, porque nós tivemos a eleição no final do ano, né, assumimos agora em janeiro, e esse ano nós tivemos participação grande da comunidade surda, que, infelizmente, antes não estava participando do conselho. E hoje a gente conseguiu, né? Esse pessoal participando, nós temos 2 surdos no conselho, isso é muito legal. E o próprio conselho teve que se mobilizar, porque nós não tínhamos intérprete de Libras também. Então, o próprio conselho teve que ir atrás. E aí, assim, a gente conseguiu, num primeiro momento, com o governo municipal, só o intérprete para as reuniões do conselho, né? Agora, essa é uma das nossas lutas, porque realmente a gente tem esse déficit na cidade. E a gente sente muito, porque a gente percebe que a comunidade surda é grande e a gente percebe que todos os serviços hoje municipais não têm esse serviço, né? Porque é mais uma prestação de serviço, né? Como a gente está falando aqui, a pessoa com deficiência, ela é consumidora de serviços também, né? Porque acima de tudo ela é uma pessoa. Então, ela também vai atrás do emprego, ela vai no médico, ela vai no posto de saúde, ela vai no lazer, ela vai em todos os lugares, né? Então, principalmente, a parte do governo, dos serviços públicos, a gente sabe que deveria ser obrigatório ter pelo menos um intérprete, né, disponível para poder conversar com essas pessoas quando precisa do atendimento. Ou se criar, de repente,
uma central de intérprete monitorada que apareceu lá, precisa, né? Apareceu lá na secretaria tal, no serviço tal. Pode-se fazer até, de repente, uma tradução remota, né? Mas essa ainda é uma luta aqui em Piracicaba. Isso ainda não existe mesmo, a gente ainda não conseguiu e a gente tem brigado muito por isso. A gente entende que isso hoje é uma coisa muito necessária, porque é básico, né? É o básico da inclusão, é a comunicação. A gente precisa dessa comunicação, porque senão eles não têm acesso aos serviços junto com as outras pessoas. Então, o que eu posso falar para ele é assim: se una ao conselho e vamos reivindicar, continue brigando, manda lá mensagem da prefeitura, fala que precisa, reclama no conselho, pode reclamar no conselho, que é até melhor, você fortalece o conselho, que quando a gente tem as reclamações em mãos, porque é aquela velha história, né? A gente já ouviu isso, inclusive, infelizmente. Mas nunca ninguém reclamou, né? Então, quando a gente tem o apoio, a gente não fala nem que é por reclamar, é justamente para ter apoio, para a gente poder ter dados, para poder ir mostrar, falar, olha, existe uma demanda, precisa, urgente, que isso se cumpra. Perfeito, André. Lembrando também aqui em Piracicaba que existe o Grupo Libras, Piracicaba e Região também, que faz um trabalho importantíssimo nesse sentido também, mais um instrumento aí de captar essas demandas aí da sociedade. E também gostaria então de estender essa pergunta para o Francisco e para o Marco, como garantir então essa acessibilidade, esse atendimento em Libras nos estabelecimentos públicos, tanto do Estado quanto da União. Primeiro, Francisco, pode começar dando um panorama estadual. Fábio, olha, eu posso dizer para você, o primeiro, que tem que saudar essa incorporação, essa participação da comunidade surda na sociedade e que por causa disso, tem mostrado essa demanda de muita gente não fala o português, muita gente não lê o português, muita gente foi alfabetizado em Libras e, portanto, é necessária uma língua necessária para as pessoas surdas, né? A nível do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência percebeu que poderia ajudar oferecendo curso de Libras. E atualmente, toda semana tem curso de Libras patrocinado pela Secretaria. Aqui mesmo em Piracicaba, onde nós estamos, já teve curso de Libras patrocinado pela Secretaria, juntamente com a Câmara e também com o pessoal surdo, a comunidade surda de Piracicaba. Então, primeiro é que nós temos que capacitar mais gente, muito mais gente. Né? Se fosse possível instituir isso nas escolas, para que as crianças também aprendessem essa língua, essa segunda língua, e pudessem comunicar com todo mundo, seria melhor. Mas, de qualquer forma, o que a Secretaria percebeu é que estava faltando mais cursos de Libras e está oferecendo isso a muitos municípios do Estado de São Paulo. Marco, e no âmbito federal, como que as pessoas também podem garantir essa acessibilidade em Libras? Bom, então, primeiro é importante a gente ressaltar que a Lei Brasileira de Inclusão, ela assegurou e assegura a acessibilidade comunicacional para todas as deficiências que necessitam de tecnologia assistiva ou de línguas específicas para se facilitar essa comunicação. E aí a gente está falando, a pergunta sobre a pessoa surda, mas vai lembrar também da pessoa com deficiência visual. Mas respondendo especificamente sobre Libras, então a Lei Brasileira de Inclusão, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, todos os órgãos públicos que ofertam serviços, não só públicos, as instituições privadas também, que complementam serviços públicos, têm a obrigação de manter minimamente um acesso à interpretação de Libras. Inicialmente, a gente imagina a presença do intérprete de Libras, como temos uma pessoa aqui na live, mas hoje se permite, inclusive, tecnologias que favoreçam, que facilitem, que fazem a tradução, seja através de avatares ou outros aplicativos, mas que assegurem a tradução em língua brasileira de sinais para os surdos que necessitam dessa língua.
É importante dizer que o Brasil tem uma legislação que adota como Libras a primeira língua oficial da pessoa surda. O português vem como sendo segunda língua, então a Libras é a primeira língua. O Francisco falou que o ideal seria, desde pequeno, lembro aqui, se não me engano, lá o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão vai tratar muito claramente da questão da Libras como sendo uma obrigatoriedade no ensino público no Brasil. Então, depois podem fazer essa pesquisa. Eu acho que é o artigo 27 ou 28, que trata da obrigatoriedade da Libras nas escolas. Então, assim, como fazer? Reivindicando, né? Então, essa é a receita. Não há outra. Reivindicando os poderes públicos que ofereçam esse serviço de tradução em língua brasileira de sinais. Dizer que é fácil não é, esse é um grande desafio, porque é um segmento também muito grande da população e, como bem disse aí, acho que o Francisco ou o Wander, não sei, infelizmente a gente não tem tantos intérpretes disponíveis no Brasil. Sequer temos a regulamentação total da profissão. Isso é uma outra luta nossa. Então, a indicação que eu dou é isso, é essa, reivindicar. Não tem outro caminho, tem que reivindicar, principalmente dos gestores públicos, sobretudo porque é uma obrigação legal, está lá na Lei Brasileira de Inclusão. O governo federal, no programa Viver Sem Limite, foi um programa existente na gestão anterior, implantou as centrais de Libras, né? Alguns estados conseguiram, alguns municípios conseguiram. Infelizmente, essa ação está paralisada. A gestão atual não deu continuidade, é uma discussão que a gente também vem fazendo. Precisamos, se não for o Viver Sem Limite, que tenha continuidade, porque foi marca de um governo, precisamos de uma política nacional que assegure, entre elas, esse direito ao acesso comunicacional. Mas essas centrais de Libras foram implantadas em alguns municípios, em alguns estados. Alguns deles conseguiram manter, outros eu tenho informações que não conseguiram, mas é um dos caminhos. Eu sou do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro existe a Central Carioca de Libras, que é uma central que disponibiliza intérpretes de Libras para atender a pessoa surda em diversas frentes que ela necessita, que vai desde o acompanhamento, por exemplo, a uma consulta médica, a uma audiência trabalhista, quando se tem... Eu estou citando aqui 2 exemplos, né, mas são vários serviços. Então, são esses os caminhos. Bater na porta do poder público e exigir. Não cumpriu o Ministério Público. É um direito. Perfeito, Marco. Aproveitar aqui antes de passar para o Eric fazer mais uma rodada de perguntas aí, ler mais os comentários aqui das nossas redes sociais, o pessoal interagindo conosco aqui. O Eduardo Azini diz que está acompanhando a live aí no dia da luta dos direitos da pessoa com deficiência, dando parabéns a todos. Rodrigo Correia também, dizendo que excelente live, parabéns a todos os envolvidos na organização, em especial ao trabalho do CONDEF. O Davi Marques aí, em relação ao número de surdos, dizendo que no Brasil são mais ou menos 9 milhões de surdos. As outras deficiências ele disse que não sabe. A Letícia Françoso também participando bastante aqui conosco, né? Falando que o Brasil é um dos países com uma legislação mais inclusiva. Ela diz que a legislação é muito importante, mas o que nós precisamos é que a lei seja cumprida, seja praticada, né? Também ela fala a respeito desse período de pandemia, que existem uma série de ataques, né? A supressão de algumas leis, alguns direitos da pessoa com deficiência. Ela fala da importância de resistir. A Elisângela falando que é uma verdadeira aula. A Letícia também falando que o curso de intérprete de Libras para surdos, ele existe tanto no Instituto Federal como no Sindicato dos Bancários de Piracicaba, também que existe uma parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda de Piracicaba. A Bia Tureta, também do Grupo Libras Piracicaba e região aqui, diz que, do que depender do Grupo Libras, essa parceria com o CONDEF vai continuar para atender a demanda da comunidade surda aqui da região. E finalizando aqui, a Euclídia Fioravante parabenizando a todos, ao CONDEF, à Câmara Municipal, ao Grupo Libras Piracicaba por esta semana aí. Ela fala que essa discussão aí se estenda e que a gente possa chegar a mais pessoas, dando maior visibilidade às pessoas com deficiência. Eric, é com você. Obrigado, Fábio. Continuando aqui com as nossas perguntas, né? Lembrando, claro, que o programa Parlamento Aberto Entrevista, ele está
faz parte, integra a campanha Setembro Verde e Azul, que foi instituída na Câmara de Vereadores de Piracicaba pelo Decreto Legislativo 19 de 2020. Estamos, além desse programa, já fizemos um outro programa no dia 2 de setembro, né, que foi o programa que nós fizemos também aqui falando sobre a questão da pessoa com deficiência, e estamos fazendo diariamente, né, nessas 2 semanas, nessa semana que é a segunda semana, lives do nosso Instagram do Parlamento Aberto, sempre trazendo temas relacionados a esta causa. E aí falando, né, continuando nossos questionamentos, a gente sabe, né, que, infelizmente, uma lei, né, como a gente colocou, ela nem vira uma prática instantaneamente, ela precisa ser efetivada, né? Assim como não garante, por exemplo, que a população no caso, a população com deficiência, seja bem tratada. E aí eu queria entrar num fator que é muito aí caro, acho que a todo mundo, que é a questão do preconceito, né? E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como que vocês veem hoje a forma, né, como as pessoas com deficiência são tratadas atualmente pela sociedade em geral, e se ainda há muito preconceito. Aí eu queria começar com o Francisco respondendo essa pergunta, porque a gente sabe, né, Francisco, que essa também não se trata exatamente só, né, de uma ação de governo, mas se trata também de uma mudança social, cultural. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. Então, eu avalio assim, que há muito preconceito ainda. E o preconceito normalmente é fruto da desinformação, da falta de informação e, às vezes, da falta de formação. Quanto mais as pessoas souberem a respeito das pessoas com deficiência, reduz o preconceito, diminui o preconceito. Você olha para uma pessoa cadeirante e já fala, o olhar da sociedade é assim, ele tem um valor menor do que uma pessoa que não usa cadeira de rodas. E às vezes é o contrário, a pessoa mesmo estando em cadeira de rodas tem as mesmas competências, até maiores, do que uma pessoa que não usa cadeira de rodas. O uso da cadeira de roda, da muleta, da bengala, não faz nem desfaz a pessoa. A pessoa continua sendo pessoa. E esse preconceito de que, primeiro, a pessoa vê a deficiência para depois ver a pessoa, é que temos que mudar de atitude. Todos são pessoas. Nós temos que olhar naquele indivíduo uma pessoa e não a sua deficiência. Eu acho que assim é que a gente vai poder mudar esse conceito realmente. Quer dizer, a gente vê que todos ali são pessoas. E não importa que tipo de deficiência tem. Assim como não importa a cor, a altura, o peso, não importa, porque ali tem uma pessoa. Também não importa se a pessoa tem ou não deficiência e não importa que deficiência ela tem. Se é cadeirante, se é usuário de muletas, ou bengala, ou qualquer outro equipamento. É assim que eu vejo. Perfeito, Francisco. Eu só incluiria também, não importa o gênero também, né, que acaba sendo outro fator de origem de preconceito também, né? E aí eu gostaria de passar para o Marco Castilho, que ele falasse um pouco sobre essa questão do preconceito e como que o Conselho Nacional, ele vê essa questão e atua em torno dela aí, fazendo, de repente, campanhas, né, incentivando o governo a atuar dessa maneira. Bom, o Francisco já trouxe aí uma questão importantíssima, né, que é o olhar da sociedade, né, o meu olhar, eu que não sou uma pessoa que tem deficiência, olhar para a pessoa que tem uma deficiência e não olhar para a sua deficiência, olhar para a pessoa em sua condição humana, né, de ser humano, de cidadão, de cidadã. Então, essa, na minha avaliação, eu digo isso em todas as palestras, né? É a mudança atitudinal que a gente espera da sociedade, que a gente espera de cada um, de cada uma. Infelizmente, a gente sabe que não é tão fácil, né? Também num processo histórico,
As pessoas com deficiência, durante muito tempo, viveram na invisibilidade. Quer dizer, se a gente for traçar aqui o histórico da pessoa com deficiência, ela já foi de Deus a demônio, considerada pela Idade Média, né? Daquela que era considerada como pessoa divina, a uma pessoa amaldiçoada. Se a gente pega a história contemporânea mais recentemente, quer dizer, vamos pegar aí também 30, 40 anos, né? Eram sempre, além de renegadas, tratadas como pessoas que viviam ou deveriam viver à margem, com termos pejorativos, não vendo de fato ali uma pessoa, e sim alguém faltando alguma coisa, né? Desculpem aqui, mas é importante a gente dizer isso para poder chamar a atenção da sociedade. Era o maluquinho, era o aleijadinho, era o perneta, era o maneta. Era dessa forma que a sociedade tratava a pessoa, o cegueta, né? Era dessa forma que a pessoa tratava, que nós, sociedade, tratávamos as pessoas com deficiência. E a gente vem vendo que aos poucos isso vem mudando, graças a Deus. Né? É um processo. A gente ainda encontra muita gente discriminando pessoas com deficiência, assim como discriminam negros, assim como discriminam pessoas asiáticas, assim como discriminam pobres, e assim vai. Infelizmente, a sociedade, me parece, não aprender tão rapidamente que nós somos iguais, que o sangue que corre no corpo de cada um precisa, que o coração precisa bombear, do ar que respira, ele é igual para todo mundo, que quando isso daqui acaba, a matéria acaba, vamos todos para o mesmo lugar. Então, se a sociedade não conseguir compreender isso, ela jamais vai conseguir aceitar uma pessoa com deficiência como sendo uma pessoa detentora de direitos na sua condição de pessoa humana e não pela sua deficiência. Obviamente que, enquanto Conselho Nacional, a gente combate, recorrentemente, combate a todo tipo de preconceito, combate a qualquer discriminação. Eu lembro que eu estou no plenário há aproximadamente 4 anos e meio, e me tornei presidente, estou presidente desde abril do ano passado. Mas a gente já recebeu de tudo lá. Recebeu um caso, inclusive, que se tornou notícia no Brasil inteiro, que foi um cara paraplégico que foi para frente de uma empresa de ônibus protestar porque ele era discriminado no acesso ao serviço de ônibus do estudante universitário. Recentemente recebemos uma denúncia do Instituto Federal discriminando uma aluna com autismo. Eu estou falando de órgãos públicos, né? Porque empresas de transporte têm concessão pública. Então, a gente vive isso de forma recorrente. A empregabilidade, apesar das cotas, da ação afirmativa, da chamada lei de cotas, o empregador, ele quer aquela pessoa menos comprometida possível, ou seja, aquela que tem o menor grau de deficiência. Se for um cara muito comprometido, não nem adianta, porque aqui, né, a gente não está, eu não estou preparado, na verdade, quando ele deveria se preparar junto. Então, falta muito investimento também, né? Investimento na sociedade. O Francisco falava da questão da Libres, desde lá da escola, né? A gente precisa, eu vivo dizendo isso, implantar, colocar nos currículos escolares noções de direitos humanos desde a educação infantil. Porque, assim, as gerações, elas vão passando e, muitas das vezes, aquela criança, ela não aprende na escola a ter respeito pelo diferente, a ter respeito por uma pessoa que seja de uma cor diferente da dela, de uma condição social diferente da dela, de uma pessoa que tenha uma deficiência. Então, ela vai crescendo não aprendendo isso. Então, para mim, a educação está lá na base. A gente precisa fazer investimento. Hoje, a gente tem, claro, algumas iniciativas, mas ainda são muito incipientes diante do que a gente precisa ter. Então, é o caminho. E aí, enquanto Conselho Nacional, nosso papel é esse: combater qualquer forma de discriminação. Perfeito, Marco. Muito obrigado pelas suas colocações. Wander, como que o CONDEF vê essa situação? O CONDEF que tem sido muito atuante aqui em Piracicaba também, tem feito muitas ações.
Em relação ao preconceito, a gente sabe, né, como já foi amplamente colocado tanto pelo Francisco quanto pelo Marco, que é uma luta diária, né, uma luta inclusive de transformação cultural. E aí, só fazer uma pequena citação, eu acho que é muito importante a gente saber como usar o tratamento à pessoa com deficiência, né? Saber certos termos, educar, né? Ou reeducar a nossa fala, a nossa maneira de agir, de falar com o outro. Como que você vê essa situação, Wander? Na verdade, eu concordo 100% com a fala dos dois. Eu acho que, no meu ver também, eu acho que a base de tudo é a informação e a educação. O Marco colocou muito bem. Eu vejo, até por experiência própria, né? Eu tenho uma filhinha pequenininha de 5 anos que está no jardim, então assim, para ela é natural que ela convive comigo, né? Mas a gente deveria realmente ter isso na escola, né? Porque a gente percebe que essas gerações que vão vir, né? Essa geração vindoura, todos esses jovens de hoje estão muito mais abertos, né? Para esse aprendizado. Com a vinda aí, toda essa abertura, né, essa discussão de gênero, de raça, todas as discussões, né, dentre outros segmentos aí dos direitos humanos, as discussões estão na mídia o tempo inteiro, eles têm muito acesso, né? Acesso hoje à internet para o jovem, para a criança, é muito grande. Então, isso deveria estar incorporado de alguma forma, deveria fazer parte realmente do estudo, fazer parte, né, dessa discussão toda, porque as coisas, eu que sou pessoa com deficiência, sinto muito isso na pele, né? Eu nunca sofri assim diretamente um preconceito, mas eu percebo que sim, existe muito ainda, mas eu percebo, como você falou, é a falta de informação, é o jeito de tratar, e aí isso é uma responsabilidade sim nossa também como pessoa com deficiência, de informar, uma responsabilidade de mudança, quebras de paradigma da sociedade. Mas também a gente tem que citar também muito o poder público, né? Que, como o Chico falou, muitas vezes a sociedade já olha para a gente, que nem eu sei porque eu sinto na pele. Eu estou chegando com a minha bengala, dependendo do jeito que eu chego, se eu estou com alguém, a pessoa fala boa tarde para quem está comigo, não fala diretamente para mim. Então, por quê, né? Então, assim, a pessoa não sabe, né? Aí eu começo a conversar, falar, tudo tal, a pessoa se desarma, porque eu mesmo já falo de uma maneira mais leve, mas assim, para não ficar muito, né? E aí a gente tem que perceber que não só a sociedade tem essa visão, o poder público, a gestão pública, muitas vezes também tem essa visão. A gente muitas vezes não consegue alguns serviços e algumas demandas, porque é sempre assim, mas eles são a minoria, então a gente vai deixar um pouquinho para depois. Vamos investir primeiro aqui, porque essa maioria me traz mais benefícios do que aquela minoria. Então, o poder público também tem que enxergar dessa forma, né? A gente tem que pensar nisso também. Então, toda essa educação tem que ser em todos os sentidos, né? Eu acho que a gente tem que enxergar, que é o que o Chico falou, primeiro a pessoa, né? Com as deficiências, a gente já tem uma diversidade de deficiência, então a gente tem que enxergar essas pessoas de maneira diversa, dentro da diversidade cultural de qualquer lugar, de qualquer município, qualquer estado, né? Nós temos, como foi dito, a diversidade de gênero, de raça, de sexo, de idade. Então, e a gente tem as pessoas com deficiência estão incluídas nestas diversidades. A deficiência não é o que as define, né? A deficiência é uma coisa à parte. Então, se a gente tratar de maneira que a gente consiga igualar, a gente consegue fazer com que esses preconceitos diminuam e o olhar tem que ser diferente, tem que ser um olhar mais inclusivo, com mais empatia, para que veja que essa pessoa tem a mesma capacidade, direitos e deveres também, como qualquer outra pessoa. Perfeito. Agora, então, acho que essas colocações são muito importantes aqui, porque elas clareiam aí os direitos, né, que cada pessoa tem, né, e também os deveres aí do gestor público, nós que estamos aqui numa casa como a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fábio, passo para você agora estamos quase já finalizando o nosso programa, então queria dar uma última rodada aí nas mídias sociais aí,
se tem algo para... Eric, temos sim alguns comentários aqui. A Maria Correia do Marco Moschiati, lá de Curitiba, olha só, deixando boa tarde a todos aqui. Temos também aqui um comentário da Valéria Rodrigues, que é a diretora do Departamento de Comunicação aqui da Câmara de Vereadores. Ela diz assim: a Câmara espera, com o projeto Câmara Inclusiva e iniciativas como o Setembro Verde e Azul, contribuir para ampliar a visibilidade e as informações a respeito do dia a dia da pessoa com deficiência. Ela destaca aí as ações, os programas da Câmara, né, que foram diversos. Tivemos aí os programas Parlamento Aberto Entrevista, inclusive este de hoje, aqui, que está ao vivo pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Tivemos 14 lives no perfil do Parlamento Aberto e no Instagram, 8 edições do programa Câmara Convida. E a Valéria, então, deixa um agradecimento aí ao CONDEF, né, que participou, então, no planejamento e execução deste mês aqui, e também ao Grupo Libras Piracicaba e também ao Gabinete da Presidência aqui da Câmara, por essa oportunidade aí de fazer uma comunicação pública acessível, né, dentro das nossas limitações e buscando aí diariamente avançar. O pessoal do Grupo Libras Piracicaba e região também agradece aí a parceria neste Setembro Verde e Azul pela Câmara, por acolher essas demandas aí da comunidade, das pessoas com deficiência, e também pede aí a continuidade, né, do programa aí Câmara Inclusiva e do Parlamento Aberto nos próximos aí governos que venham. O Davi Marques também agradece aos conselheiros pelas explicações, diz ao Wander que agradece aí a parceria nessa luta aí pela acessibilidade de todas as pessoas. Esses aí são os comentários de nossas redes sociais aqui, Eric. Eu aproveito também aqui para deixar os meus agradecimentos mais uma vez para a Fernanda Micossi, que me ajudou aqui monitorando as redes sociais, e para todo mundo que está trabalhando na parte técnica aqui da TV Câmara e do Departamento de Comunicação. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fernanda, nossa colega aí, sempre atenta, sempre muito atenciosa. Então, realmente estamos aqui já finalizando o nosso programa Parlamento Aberto Entrevista. Peço aí ao Wander que faça uma breve despedida aí para a gente já ir encerrando o programa. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez, agradecer muito a parceria com a Câmara. Realmente, todas essas ações que nós estamos fazendo nesse Setembro Verde e Azul está gerando um bom retorno, está tendo muita discussão. A gente tem sido, algumas pessoas vêm conversar com a gente, está repercutindo muito bem aqui no município. E eu espero que essa parceria realmente continue, a nossa parceria. E, mais uma vez, em nome do CONDEF, eu agradeço, né? E a gente continua, assim, sempre parceiro. E peço a todos, né, que a gente permaneça, não só hoje, né, que é o dia 21, Dia Nacional de Luta, mas que todos permaneçam sempre com isso na cabeça, com essa reflexão, né, que é um dia de comemoração, mas também é um dia de reflexão, né? Todas as pessoas têm que ter essa empatia, como eu disse. Eu acho que a gente tem aí que pensar, né, que todas as pessoas são iguais, independente do que tem, né, uma deficiência, ou seja o que for. Então, vamos sempre agir aí com mais inclusão para tornar aí, somente, né, o nosso município e a vida de todos um pouquinho mais inclusão e mais acessibilidade. E agradeço também, aprendi muito também com os nossos parceiros, né? Agradeço ao Chico, agradeço ao Marco, né, que também prontamente aceitaram o nosso convite aí do CONDEF e da Câmara em conjunto. Então, aqui em nome do CONDEF, eu também agradeço a participação dos dois. Muito obrigado, Wander. Francisco, muito obrigado mais uma vez. Deixa aí a sua mensagem final. É bem rápida. Os desafios são enormes ainda, a luta continua. Hoje é uma grande marco, né, nessa luta das pessoas com deficiência, é o Dia Nacional de Luta, mas a luta, como o Wander disse, é diária. E a convocação é, quanto mais juntos, quanto mais próximos estivermos, mais fácil fica a luta e mais rápida é a conquista. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao Marcos, obrigado ao Fábio, obrigado ao Eric, ao Wander e também aí a equipe técnica que nos ajudou nisso. Obrigado. Obrigado, Francisco. Marco, eu sei que você está na correria aí, tem outro compromisso. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, sua atenção e todas as informações que você trouxe aqui para nós. Muito obrigado e deixa aí a sua mensagem também final. Imagina, Eric, eu aqui reitero aqui os agradecimentos, né?
ao Francisco por ter me trazido aqui até vocês, a todos vocês por essa oportunidade, o Wander, que estou tendo o prazer de conhecer aqui, Fábio, aos intérpretes de Libras, a você conduzindo esse programa. São oportunidades de aprendizado que a gente tem, de troca de informações. O Conselho Nacional continua lá à disposição de todos para futuros temas, debates. Parabenizar pela iniciativa da TV Câmara, desse programa que leva ao cidadão, aos cidadãos informação. Isso é fundamental. Sem informação a gente não chega a lugar nenhum, a gente não constrói nada. Então, eu aqui tenho aí a agradecer a oportunidade e, assim, pelo simbolismo do dia de hoje, repetindo, dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, alusão à renovação, que possamos renovar sempre as nossas esperanças diárias nessa luta pela conquista de mais direitos para as pessoas com deficiência. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Marco. Eu queria também agradecer ao meu querido colega, mas também amigo, Fábio Alvarez. Muito obrigado pela sua ajuda de sempre. Também deixe sua mensagem final aí, Fábio. Bom, prazer imenso estar aqui nesse programa ao vivo aí. Foi um prazer conhecer aí o Wander, já tive a oportunidade de entrevistá-lo, o Francisco também, o Marco é a primeira vez, mas foi uma conversa enriquecedora para todos. Tenho certeza que vai agregar muito aqui para todos que trabalham na comunicação da Câmara de Vereadores, tornando a nossa comunicação ainda mais acessível, chegando a cada vez mais pessoas de uma forma democrática. E agradeço a você também, Eric, pela oportunidade de participar do programa. Obrigado, Fábio. Lembrando que o programa Parlamento Aberto Entrevista é uma produção do Departamento de Comunicação e do Departamento de TV Legislativa, TV Câmara, aqui da Câmara de Vereadores de Piracicaba. E para encerrar esse programa tão importante, nesse dia 21 de setembro, que marca aqui o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, eu vou pedir licença ao meu querido Francisco Serignoni e dizer uma frase que ele sempre diz aqui, quando ele vem nas reuniões, nada sobre nós sem nós. Então, a gente dedica esse programa às pessoas com deficiência e pede aí sempre que elas continuem nessa luta, porque daqui da Câmara também elas terão esse apoio. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou a gente até agora. E lembrando também que esse programa vira uma matéria no site da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o câmarapiracicaba.sp.gov.br, e esse vídeo vai lá para o canal do Departamento de Comunicação, Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba, lá no YouTube, tá? Então você pode também acessar em outro momento. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ver sua frase, Francisco. Primeiros meses de 2020. Uma difícil realidade mundial se impõe: a pandemia do novo coronavírus. Os primeiros casos são confirmados no Brasil e a Câmara de Vereadores de Piracicaba se antecipa. Procedimentos são adotados para a manutenção dos trabalhos legislativos, em benefício à preservação da saúde da população e dos colaboradores da Câmara. Ciente do delicado momento, a mesa diretora revisou e cancelou contratos, diminuiu horas extras, otimizou serviços e reduziu em 56% as despesas. O resultado? Economia de 4 milhões do próprio orçamento em 2020, destinados diretamente para o enfrentamento da pandemia na atenção básica,
pagamento de horas extras aos profissionais da saúde e aquisição de equipamentos, como respiradores. Em 2021, a redução no orçamento da Câmara será ainda maior, R$ 8 milhões. Persistindo a transparência pública, um dos pilares do programa Parlamento Aberto, as reuniões dos vereadores passaram a ser totalmente online, graças ao sistema de deliberação remota, desenvolvido sem qualquer custo, em tempo recorde, pelos servidores da Casa. Com o quórum regimental verificado, junto à plataforma de videoconferência no sistema de deliberação remota, passamos à deliberação da pauta da ordem do dia. Perto de 40 reuniões aconteceram até o início de setembro, com a votação de projetos importantes, sem que a população deixasse de acompanhar as discussões de suas casas. Somente no primeiro semestre de 2020, tramitaram pela Câmara aproximadamente 2.500 proposituras, entre projetos de lei, requerimentos, indicações, projetos de resolução e outros tipos de matérias de interesse social. Entre os destaques, o projeto de lei que permitiu a destinação ao município de R$ 5 milhões dos governos estadual e federal para o enfrentamento da situação de calamidade pública. Os vereadores votaram o projeto que autorizou R$ 2,5 milhões para socorrer a cultura, conhecida como Lei Aldir Blanc, e também o subsídio ao transporte público municipal, que garantiu o não aumento das passagens no período da pandemia. Por meio de audiências e reuniões públicas, as comissões internas da Câmara e os vereadores discutiram temas essenciais à cidade. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, o Plano Plurianual para os anos de 2018 a 2021, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às despesas do município no exercício financeiro de 2017, as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019 e do segundo quadrimestre de 2020, e a alíquota de contribuição previdenciária dos funcionários públicos do município, a pedido do Sindicato dos Servidores Municipais. Com participação pública assegurada pelas plataformas de videoconferência, no período da pandemia aconteceram ainda encontros do Fórum de Arborização Urbana, sessões do Fórum de Gestão e Planejamento Territorial Sustentável, encontros da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Mesmo com acesso ao público restrito em suas dependências, a Câmara mobilizou seus departamentos. O Departamento de Documentação e Transparência desenvolveu exposições culturais pela internet. A Escola do Legislativo migrou a programação dos cursos para a plataforma Zoom e para o YouTube. Os setores de patrimônio e de processamento de dados, ligados ao Departamento de Administração, trabalharam na finalização do uso da tecnologia QR Code para o acesso público ao inventário de bens permanentes, que colocará a Câmara como referência nacional na gestão do patrimônio público. Ainda na área de tecnologia, estão sendo construídos sistemas próprios que já garantiram um rompimento de contratos com empresas terceirizadas, gerando economia e valorizando o trabalho dos servidores da Casa. O Departamento de Comunicação esteve ativo em todo o período e produziu quase 1.000 textos jornalísticos de utilidade pública no site oficial, além de desenvolver uma campanha sobre informações de prevenção ao novo coronavírus, com tradução em Libras para a comunidade surda. Em 1º de agosto, no aniversário de 253 anos de Piracicaba, uma parceria com a Orquestra Sinfônica de Piracicaba trouxe a releitura da canção Rio de Lágrimas. Em apenas um fim de semana, mais de 200.000 pessoas visualizaram o vídeo nas redes sociais. Obviamente, temas de relevância foram debatidos com especialistas de renome de todo o país, nas lives diárias no Instagram do Parlamento Aberto, que superaram as 100 edições. Edições especiais do programa Parlamento Aberto Entrevista tiveram exibição simultânea na TV Câmara, nos perfis da Câmara no Facebook e no YouTube e com tradução em Libras. Os debates mobilizaram nomes como o ex-ministro da Saúde Nelson Teich,
e representantes do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Instituto de Governo Aberto e Transparência Internacional Brasil, além de juízes que conduzirão o processo eleitoral em novembro. Ainda entre as ações do programa Parlamento Aberto, a Câmara instituiu um grupo interno de trabalho para apresentar novas propostas e acompanhar as ações. Pela TV Câmara, além de acompanhar as transmissões ao vivo das audiências e reuniões extraordinárias, o público assistiu às edições do Jornal da Câmara e do programa Pós-Pauta, a série de programas sobre as gerações na pandemia, que discutiu com personagens e psicólogos questões como infância, adolescência, idade adulta e idosos, e as entrevistas semanais no programa Câmara Convida, retomadas em junho. Com o avanço das fases do Plano SP de retomada das atividades, a Câmara fez uma série de ajustes e está preparada para a reabertura gradativa de suas portas à população. Reforçou as medidas sanitárias de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Vigilância Sanitária. Instalou displays de álcool em gel em todas as entradas. Fechou temporariamente o refeitório e ofereceu tickets refeições aos funcionários. Reestruturou o Departamento de Comunicação, agora mais amplo e abrigando um novo setor, o de artes gráficas. Realocou os departamentos de assuntos legislativos e de relações públicas e de cerimonial. Atendendo às sugestões de entidades, adequações foram promovidas no Salão Nobre, respeitando as normas de segurança e de melhoria do sistema acústico previstas no programa Câmara Inclusiva. Sempre com zelo ao orçamento, a Câmara garantiu em todos os prédios e setores a manutenção necessária para a preservação do patrimônio público. São quase 7 meses vivendo um novo normal, adaptando-se a uma nova forma de atuação parlamentar e legislativa, garantindo ao cidadão que tudo estará preparado para novamente recebê-lo.